E como palestrante, o senhor Dr. Diego Dolabijian. Dr. Diego Dolabijian é professor adjunto interino de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, é secretário da Defensoria Penal, Contravencional e de Faltas da Cidade Autônoma de Buenos Aires e professor de pós-graduação em Direitos Humanos da Defensoria del Pueblo da Cidade Autônoma de Buenos Aires e da Universidade de Buenos Aires. Com a palavra, o palestrante Dr. Diego Dolabijian. Buenas tardes a todos. Primero me disculpo, voy a hablar en español. Espero que se pueda entender, trataré de hablar lo más lento posible. Para empezar, quisiera agradecer especialmente a la ministra profesora doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha por la invitación. Pelo convite, agradeço também especialmente aos que estão presentes aqui, advogados, ao público em geral. Muito obrigada pela presença, tentarei ser o mais rápido e breve possível, porque estamos um pouco fora do horário e não quero que se cansem as jornadas que vão começar. Então tentarei ser muito rápido. O tema que escolhi para a conversa de hoje, para a conferência, se refere à hierarquia dos direitos humanos, e vou utilizar a expressão tratado em um sentido genérico para mostrar pactos e todo tipo de instrumento de direitos humanos. E a questão que eu quero apresentar é a hierarquia desses tratados que são mostrados no direito constitucional. Fundamentalmente, vou me referir a 4 modelos, que são os mais claros de diferentes sistemas que nós podemos considerar, que fizemos a partir da América Latina como direito internacional. Não é ideia começar com uma história dos direitos, mas somente fixar algumas fases elementais do direito. Em um primeiro momento, são 2 afirmações dos direitos como direito natural, que assim surge a ideia dos direitos, o direito das pessoas, direitos extrapositivos. E em um segundo momento, pode ser considerada o momento da positivização dos direitos nas constituições ou documentos semelhantes próprios de cada comunidade política. Um terceiro momento tem a ver com a internacionalização dos direitos humanos. Isso tem a ver com o movimento da segunda pós-guerra, quando fica o manifesto que os próprios estados não podem ser somente os que garantem os direitos básicos universais, e se manifesta com a Declaração dos Direitos Humanos e todo o restante dos documentos, que começa a existir uma etapa de regionalização da Convenção Europeia, Convenção Americana, Africana. Depois aparece um momento de especificação. E o que quer dizer isso? Aparecem pactos de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, convenções contra discriminação a crianças, uma série de instrumentos internacionais que são específicos para determinado tipo de direitos humanos. E depois, nesse terceiro momento, aparece o que é a melhoria dos organismos de promoção e proteção dos direitos. Aparecem as comissões, as cortes, e no caso latino-americano, a corte. Então, os estatutos vão tomando uma maior importância. No quarto momento, que é o momento que eu quero me referir, se vincula com a complementação dos direitos fundamentais, os direitos constitucionais. É um momento que nós estamos vivendo nesse momento, que tem a ver com as constituições que estão relacionadas ao direito fundamental, dando hierarquia constitucional, ou pelo menos uma hierarquia privilegiada dentro do ordenamento jurídico. E também quero fazer uma referência mostrando uma ideia que os direitos fundamentais como conceito são aqueles direitos eu quero falar dos direitos fundamentais entendendo
portanto, aqueles que participam ou compartilham a fundamentação da própria Constituição, teríamos que pensar que naqueles estados ou constituições que equiparam a hierarquia da Constituição aos direitos humanos, os direitos fundamentais, seria a soma dos direitos constitucionais inscritos na Constituição e os direitos humanos inscritos nos documentos internacionais. Por quê? Porque compartilham a mesma hierarquia da própria Constituição. Nesse sentido, no sentido positivo e informal, se poderiam considerar, então, os direitos fundamentais. Os 4 momentos que pretendo desenvolver rapidamente têm a ver com 4 sistemas constitucionais. O primeiro, sobre a Colômbia, em 1991, no qual se estabelece que os tratados e convênios ratificados pelo Congresso, que reconhecem os direitos humanos e que proíbem a sua limitação nos estados de exceção e prevalecem na ordem interna. Os direitos e deveres consagrados nesta Carta serão interpretados de acordo com os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pela Colômbia. Então devemos relacionar isso com outro artigo da Constituição que diz que a Constituição é composta de normas e qualquer norma do sistema deve ser considerada. E aí surge a ideia, uma ideia muito típica na Colômbia, como um marco no qual convém diversos tipos de normas. A Constituição e esses tratados que estão em uma hierarquia. Em outro momento, outro modelo de 1994 é que nós conhecemos, que é o modelo da Argentina, que se estabelece no artigo 75, onde 11 tratados dos direitos humanos que estão enunciados, nas condições da sua vigência, têm uma hierarquia constitucional, não mostram nenhum artigo da primeira parte da Constituição e devem ser entendidos como complementares. E além disso, desses 11 tratados que estão enunciados, o Congresso pode, por uma maioria, votar da hierarquia constitucional a outros tratados. De fato, há 2 tratados que são posteriores a essa data, que é a Constituição Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado e a Convenção sobre os Crimes de Lesa Humanidade, que não estão tão discutidas, mas têm a mesma hierarquia por decisão do Congresso. O terceiro sistema modelo do Brasil, seja através da emenda de 2004, se estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos vão ter uma hierarquia semelhante às emendas constitucionais quando sejam aprovados ou no Congresso com uma maioria. Se já não é 2/3, como o caso argentino, 3/5. O quarto modelo, que é muito recente, que é México de 2011, estabelece no seu artigo 1º que as normas relativas aos direitos humanos serão interpretadas de acordo com esta Constituição e com os tratados internacionais da matéria, favorecendo em todo momento as pessoas a proteção mais ampla. Unindo esses 4 modelos, podemos estabelecer uma comparação e conclusões também. No modelo colombiano, no modelo argentino ou no modelo brasileiro, a pessoa pode determinar qual hierarquia vai ter os tratados Então, no caso, por exemplo, Brasil, considerando que os tratados dos direitos humanos e as emendas não podem acabar com os direitos, então a pessoa poderia dizer que está na mesma hierarquia, mas está a um nível um pouco mais baixo, quando não podem acabar com os direitos humanos da Constituição. E agora, no caso mexicano, parece que funcionaria diferente, porque esta prevalência não é estática, mas sim dinâmica, e vai depender do caso de quais dos direitos constitucionais sejam mais favoráveis para a pessoa. Que a prevalência pode mudar e não está pré-estabelecida. Há um caso que eu não coloquei, somente vou falar rapidamente, que é o caso da Bolívia, de 2009, que é muito particular, porque tem várias normas, e algumas são muito difíceis.
Aparece a ideia que os tratados de direitos humanos prevalecem na ordem interna. Aparece a ideia de que os direitos devem ser interpretados de acordo com os tratados dos direitos humanos. Aparece também a ideia de que a Constituição vai prevalecer sobre qualquer tipo de norma. Quando se estabelece a hierarquia normativa, aparece claramente a Constituição Política do Estado e os tratados internacionais, que mostra as dificuldades que existem no momento do poder constituinte originário sobre qual hierarquia vai ser referida aos direitos humanos. E quero me referir a dois problemas. Toda exposição vai girar em torno dos problemas. A minha ideia não é oferecer soluções, mas sim apresentar os problemas. Os primeiros dois que eu quero mencionar é que, infelizmente, ou por sorte, não há uma definição única do que é um tratado de direitos humanos. E isso é importante. No caso argentino, este problema está um pouco solucionado, porque em 75 vai ser estabelecidos 11 tratados em que a discussão de quais estariam presentes é muito importante. Mas, no caso do Brasil, onde o Congresso pode outorgar uma hierarquia ao Tratado dos Direitos Humanos, no caso da Argentina, quando também o Congresso pode acrescentar novos tratados constitucionais, no caso do México e no caso da Colômbia, onde não está estabelecido, mas sim os tratados vão ter uma hierarquia, deve perguntar quais são os tratados, como vamos definir, quais instrumentos pode ter essa hierarquia. O Pacto Internacional de Direito Civil e Político, o problema parece ser muito simples, não há muita margem para discussão. Mas o que aconteceria, por exemplo, com a Convenção Americana sobre Corrupção? Seria um tratado que poderia ser considerado como medida constitucional, que poderia o Congresso dar hierarquia constitucional? É a corrupção um fato que tem a ver com os direitos humanos? Essa é uma pergunta na Argentina e há autores que consideram que sim, que poderia ser considerado um tratado de direitos humanos. Outro caso, que é interessante para o nosso contexto latino-americano, o que aconteceria com uma convenção vinculada ao direito de autor ou marcas e patentes? Isso poderia trazer uma hierarquia constitucional? Poderia um laboratório, por exemplo, ter uma proteção constitucional perante uma lei do Congresso? Que, por exemplo, pretenda que existam medicamentos genéricos? Isso é importante porque, como não temos uma definição do que é um tratado de direitos humanos, poderia ingressar, então, qualquer coisa à hierarquia constitucional. O outro problema é o que acontece com as restrições, as limitações que estão presentes nos tratados, porque um tratado de direitos humanos não tem somente direitos, também tem deveres. A Declaração Americana de Direitos e Deveres, por exemplo, ou qualquer tratado vai ter restrições. E como exemplo, na Argentina, a Constituição estabelece que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, não admite a censura prévia em nenhum caso. O Pacto de São José, Costa Rica, diz que, quando se trata de espetáculos públicos e para proteger a menores, pode haver censura prévia. Essa restrição que traz o Tratado de Direitos Humanos teria também uma hierarquia constitucional ou não? Isso é algo que devemos decidir. Não seria, então, introduzir os Tratados de Direitos Humanos e o que está sendo é limitar os direitos constitucionais? Que seria o efeito totalmente diferente, contrário. Há 4 problemas específicos do nosso sistema argentino que não estão totalmente definidos. Estão discutindo ainda. Por quê? Porque a hierarquia que está presente no Tratado de Direitos Humanos está caracterizada por 4 expressões. Vão ter hierarquia constitucional? Então se discute se é a mesma hierarquia a nível internacional ou se é supralegal, mas que está a um nível inferior da Constituição. Outra discussão, que é mais grave ainda, é o que significa as condições da sua vigência. Por quê? Porque quando se trata de tratados de direitos humanos ou tratados de forma geral, as condições da sua vigência poderiam estar vinculadas à entrada em vigor do tratado, por exemplo, a quantidade de empresas necessárias para esse modelo. Outra interpretação seria considerar que, nas condições da sua vigência,
Como rege esse tratado? Como está regido esse tratado para a Argentina? Se foram feitas reservas ou declarações? E uma terceira leitura dessa caracterização é considerar que as condições da sua vigência significam como esse tratado é regido a âmbito internacional, ou seja, considerando as inter-relações dos organismos internacionais. A terceira característica da nossa hierarquia é que não dão os direitos constitucionais. E aqui é uma discussão muito importante, porque a expressão que usa o Constituinte é não devem fazer isso. Qual é a consequência a isso? É que é discutido na Argentina se o próprio Constituinte que fez isso, que os tratados dos direitos humanos não ia violar a Constituição? Ou se, na verdade, isso é algo que deve ser definido nos passos concretos? Qual é a diferença? Que esse foi um juízo de Constituinte? Parece que os poderes constituídos não poderiam contradizê-lo. Mas, diferente disso, se é uma expressão que não foi definida pelo Constituinte, poderia acontecer que a Corte Suprema considere que um Tratado de Direitos Humanos viola a primeira parte da Constituição. É uma consequência muito importante essa diferença. E o último ponto, que se refere ao complemento dos tratados, também se vê de diversas formas. Autores que dizem que complementar significa que os direitos constitucionais podem ser aperfeiçoados pelos direitos humanos, mas os tratados não podem gerar novos direitos. Outra leitura é que os tratados de direitos humanos podem aperfeiçoar os direitos constitucionais e, além disso, agregar novos, que não estivessem previstos. E a terceira leitura, que também é muito interessante, é que não é somente com relação aos direitos e garantias, de tal forma que os tratados de direitos humanos podem aperfeiçoar os direitos constitucionais, agregar novos direitos e, além disso, estão agregando a garantia supranacional. Eu quero dizer que a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana teria um sustento constitucional muito importante. Isso que nós estamos vendo tem a ver com uma discussão que é muito importante e a hierarquia constitucional está dada à disposição dos tratados ou com relação à interpretação que é feita dos tratados. Na Argentina e na Colômbia e no México, os tribunais superiores, ou seja, a Corte Constitucional e a Corte Suprema, no caso da Argentina e México, consideram que as interpretações que faça a Corte Interamericana ou a Comissão devem ser observadas pelos tribunais nacionais, de forma obrigatória, não somente quando resolvem casos em prol do país, mas sim quando solucionam casos de outros países. Isso é importante porque parece então que a hierarquia não é das normas, mas também das interpretações que sejam feitas das normas. E isso em relação aos próprios tribunais superiores nacionais. Mas o assunto é que a própria Corte Interamericana disse o mesmo. Se me permitem, eu vou ler um parágrafo muito importante da Corte Interamericana. E assim estão obrigados a aplicar disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas quando estava no Tratado Internacional como a Convenção Interamericana, parte do aparato do Estado também estão submetidas a ela. O que obriga, então, os efeitos das disposições das convenções não sejam vistas como aplicação do eixo contrário do objeto. E que assim, em outras palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas e a Convenção Americana. E nessa tarefa, o Poder Judiciário deve considerar não somente o tratado, mas também as interpretações que o mesmo foi feito pela Corte Interamericana, intérprete última da Convenção. Isso quer dizer que, nesse ponto, a Corte Interamericana e os tribunais, pelo menos da Colômbia, Argentina e México, estariam de acordo em seguir não somente o texto do tratado, mas também as interpretações, de fato, a Comissão e a Corte Interamericana.
A ideia é tentar dar uma reflexão para a noite, que é um dilema da democracia, porque a democracia tem pelo menos duas noções básicas, dois sentidos, aspectos. E uma é considerar que a democracia possa trazer muitos conteúdos. A democracia como forma de vida, direitos e liberdades das pessoas. E outra forma de entender a democracia, outro aspecto, outra cara da moeda da democracia, é o que normalmente se considera um sentido formal, procedimental. O que seria um debate público, a discussão e a decisão segundo a maioria. Aqui não estamos falando de um conteúdo, mas sim de um procedimento para tomar decisões. O assunto que eu quero apresentar é que, em algum sentido, pelo menos no sentido de quando se introduzem os direitos na Constituição, e além disso, obviamente, esses direitos são protegidos e tutelados na Corte Suprema, ou muito mais pela Corte Interamericana, a democracia como procedimento se encerra, porque há muitas decisões que já não vão ser tomadas pela maioria. Não vão ser trabalhadas por vontade popular, mas sim vão ser decididas em outro âmbito. Então, o que acontece é que a democracia, em um sentido de conteúdos, pode chegar a asfixiar, entre aspas, a democracia como procedimento para tomar as decisões. E assim, se a democracia fosse somente um modo de tomar decisões e não tivesse nenhum limite, correria o risco aos direitos. O assunto é como fazemos para estabelecer um limite e um equilíbrio entre essas duas caras dessa democracia, que não pode ser somente formal, não pode ser somente decisão popular e também não pode ser somente direito fundamental que não pode ser decidido, porque então a democracia não funcionaria. O exemplo mais triste que se pode utilizar para isso é a questão dos crimes de lesa humanidade, que atentam justamente contra a vida e a integridade das pessoas. E que em muitos casos, esses direitos ficaram relegados a decisões dos próprios governos. Essa, então, é algo muito pessoal com relação à decisão da Corte Interamericana sobre esse tema. E claramente não é o mesmo nos diversos casos. Não é o mesmo que o crime de lesa humanidade seja anistiado, perdoado ou desculpado pelo próprio governo de fato. A autoanistia seria o caso, não é o mesmo que a autoanistia que venha do próprio governo, mas um governo sério, que seria o caso do Peru, nesse momento. Não é o mesmo que se trata de uma anistia do governo seguinte. Em alguns casos, essa anistia é imposta pelas circunstâncias políticas. Esse seria o caso da Argentina. Não é o mesmo também quando a anistia é resultado de um acordo político, que inclusive estaria na etapa do sistema constitucional. E aqui estaríamos no Brasil. E também não é o mesmo do caso uruguaio, quando a anistia vem de um congresso que foi dividido em duas oportunidades por decisão de toda a cidadania. São decisões diferentes a nível democrático, formal, mas em todos os casos está afetando a democracia no sentido de conteúdo. Esse caso, de toda forma, são fáceis. Por quê? Porque estamos falando de crimes de lesa humanidade. Nenhum dos indivíduos vítimas, nem a própria comunidade vítima, poderia dispor desses direitos, porque são crimes contra a humanidade. Interessa a comunidade internacional toda e, portanto, não seriam disponíveis pelas próprias comunidades e também não seria pelos indivíduos. Agora, o que acontece com os outros casos? O que aconteceria com uma lei aprovada pelo Congresso? Em matéria de direito social, matéria de habitação. Se foi um matrimônio igualitário, esse tipo de discussão, se foi discutida pelo Congresso democraticamente, um debate público e adotado pela maioria, estaríamos habilitados nesse caso para invalidar a decisão, porque
estariam violando algum direito fundamental, permitiríamos que a Corte Interamericana, que com certeza eu me incluo, não sabemos os nomes, não sabemos quem são, não venham a dizer que a decisão do Congresso foi legítima. E nesses casos, essa discussão deve ser dada, não pode ser ocultada, por mais que uma esteja de acordo com as decisões da Corte Americana. Nós podemos gostar de todas as decisões, mas temos que ver que há um déficit democrático. Não quero cansá-los mais. Me perdoem pela demora, se eu falei muito rápido, perdão, mas eu queria que vocês saíssem mais cedo. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. Profesor Marcelo, Procurador-General de la Justicia Militar y Coordinador General del Seminario. General Gustavo Raimundo Nonato de Siqueira, hijo, presidente del Superior Tribunal Militar. Mi querida ministra, amiga Elizabeth, y a todos que están aquí, agradezco una vez más poder estar aquí y participar de un seminario de esta importancia, un seminario tan bueno, y me gustaría hacer algunas observaciones de la brillante exposición del profesor en el tema que presentó muy bien sobre la amnistía. En Brasil estamos pasando por algunos procedimientos, algunas preguntas sobre la ley de la amnistía, y me gustaría entonces que usted hiciera un rápido relato sobre la evolución de lo que sucedió en su país en relación a la ley de la legislación y jurisprudencia en relación a la amnistía. Rapidamente, eu acredito que o processo na Argentina é único no mundo. Não aconteceu em outros lugares, mas a última ditadura de 1976 e se caracteriza porque, claro, como aconteceu em outros casos, o governo militar, quando está no poder e vê que vai ter uma transição, dita uma norma de autoanistia. Assim eu diria. Quando assume o governo democrático, derroga essa lei, mas com o tempo, com as pressões, se vê obrigado a sancionar duas leis quando está analisando a realização de juízos contra a cúpula militar. E essas duas leis estabeleciam o que se chamava ponto final, estabeleciam as possibilidades de seguir investigando, seguir sancionando os responsáveis. E, curiosamente, esses casos chegaram à Corte Suprema. Chegou uma das leis. E eu também menciono algo que foi decidido pelo presidente. E na Corte Suprema de 1987 e depois em 1992, se eu não estou errado, com relação à lei e ao indulto. Bom, continua o processo com algumas solicitações, algumas pessoas contra esse processo, claro, que impediam a continuação da investigação, da pesquisa, e foram procurados através de juízos, da verdade, chamados, mas não a repressão, mas o que aconteceu com algumas vítimas. E depois aparece um processo que é, e a isso eu me refiro que é único, que é uma volta, uma melhora, e assim tudo tentou ser revisto. E de fato, o Congresso sancionou uma lei declarando nula esse ponto final. A Corte Suprema, em 3 sentenças fundamentais, uma de 2004 que se chama algo que estabeleceu os crimes de lesa humanidade são muito importantes e que devem ser trabalhados muito mais além da Constituição, que considerou que os crimes de lesa humanidade eram muito importantes, deveriam ser considerados por uma norma de 1970.
E no outro caso, que é o caso fundamental da Corte Suprema atual, que nós sempre consideramos que era a sentença paradigmática de toda a Corte tem mais de 150 anos. Eu acredito que a sentença fundamental que editou, na qual determinou que não se podia anistiar aos crimes de lesa humanidade. E se afastou da sua própria jurisprudência, que foi apresentada antes, dizendo que esses crimes não podem ser anistiados e que os que haviam sido beneficiados pelas leis de anistia não poderiam solicitar nenhum benefício com esses delitos. Assim, a terceira sentença, que me referi na minha apresentação, considerou que o indulto de 1992 era inconstitucional, porque também podiam ser indultados esses crimes. Ou seja, hoje, na Argentina, os juízos são realizados e seguem sendo realizados ainda, buscando os responsáveis por aqueles crimes e sem limitações, como existia antes normativamente. A lei de ponto final, o que estabelecia era uma proibição de seguir avançando com as investigações. Hoje, na Argentina, os juízos existem, as condenações existem, e assim nós estamos. Alguma pergunta? Entonces, una vez más, muchas gracias por su excelente presentación.